Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã o Açu, para você, internauta. Muito boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós convidamos para estar aqui o médico Dr. Vitor Cordeiro Trevas, clínico geral e oncologista. E o tema, câncer, doença. E agora? Nós vamos trazer uma abordagem mais ampla para você a partir desse momento. Dr. Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui na Rádio de Manhã o Açu. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante com todos vocês, que é o câncer. E agora? E prevenção, rastreamento e outras dúvidas que forem surgindo ao longo da nossa entrevista. Apesar de investimentos substanciais e anos de pesquisa em todo o mundo, o câncer está entre as principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. E a melhor definição de câncer, doutor? O câncer, internautas, é uma doença que leva a célula a uma multiplicação desordenada. A célula começa a multiplicar e os mecanismos que controlam essa multiplicação acabam falhando. Por isso que é mais comum nós vermos o câncer em idosos. Porém, cada vez mais percebemos que através das mudanças de hábitos de vida, de alimentação, nós vemos que os jovens também estão sendo acometidos por essa doença, por questões ambientais e questões genéticas. Perfeito. Esse nome é até um termo genérico, né? O câncer, né? O câncer vem com aquela carga da palavra câncer, que a nossa avó, a nossa bisavó, às vezes não gostava nem de falar. Mas o câncer é um termo genérico. Podemos ter câncer em qualquer local do corpo. Então, todos os tecidos vivos do nosso corpo, nós podemos ter câncer. Porém, é de mais fácil entendimento falarmos câncer no geral. Só que existem diversos subtipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer anal e assim por diante. Tumores malignos e neoplasias. Os tumores malignos e as neoplasias são formas diferentes de abordarmos a mesma doença. O que muda mesmo seria tumores malignos ou tumores benignos, né? Toda vez que nós falamos tumores, já nos deixa entender que é maligno, pelo fato da palavra tumor ser esse crescimento desordenado da célula. Porém, como entrou em consenso geral, sempre nós nos referimos aos tumores malignos ou benignos, porque fica de mais fácil entendimento. Doutor Vitor, e o que causa o câncer? O câncer, ele é multifatorial, não é apenas um fator. Ele pode ser causado por álcool, ele pode ser causado pelo cigarro, ele pode ser causado por comidas enlatadas, excesso de carne. Então, às vezes, temos trabalhadores, antigamente tinha muito asbesto, né? Então, o asbesto que fazia a telha de amianto, que utilizávamos há muito, e ainda utilizamos hoje em dia, aquela substância do asbesto, com o passar do tempo, ela vai acumulando no pulmão e pode ser um dos fatores que causa o câncer de pulmão, por exemplo. Perfeito. E os cânceres mais comuns? Os mais comuns que nós temos nas mulheres nós temos o câncer de mama e nos homens nós temos o câncer de próstata, seguido por câncer do trato gastrointestinal, que seria cólon e depois pulmão. E as causas mais comuns de morte? As causas mais comuns de morte por câncer, geralmente nós temos os cânceres de pâncreas, que é um câncer muito agressivo, temos alguns cânceres hepáticos também, que são muito agressivos, são os que costumam causar um alto índice de mortalidade pelo fato de serem câncer que dividem muito rápido e são muito agressivos. E quando nós abordamos a questão de fatores de risco, é importante falar sobre isso? Muito importante. No Brasil, ainda temos muito a ganhar nessa parte de prevenção e, com isso, temos que fazer um trabalho dia a dia mesmo para poder melhorar esses fatores de risco. Temos fatores de risco que são modificáveis, como, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber, né, a obesidade. E temos fatores que não conseguimos mudar, que seriam os fatores genéticos, né? Que é igual há um tempo atrás tivemos a Angelina Jolie com a mutação do BRCA1 e BRCA2. São fatores que a gente não consegue mudar, porém conseguimos fazer cirurgias redutoras de risco, como retirar mamas, retirar ovários, tudo pensando no futuro. Essa questão genética hereditária é algo que ainda é preocupante em termos, porque a avó teve e tal. Talvez o neto não vai ter, né? Sim, não quer dizer que a avó teve, que a mãe teve, que o filho e o neto vão ter. É hereditário, porém podem se pular algumas gerações. Por isso o oncologista está sempre junto com o geneticista. Quando percebemos que o câncer vem da avó para a filha, para a neta,
para a sobrinha, nós sempre pedimos o aconselhamento genético. Hoje em dia está muito fácil, até com a telemedicina veio ajudar, pelo fato do geneticista não obrigatoriamente ter que fazer um exame físico no paciente, é mais uma consulta mesmo com o geanograma que eles fazem, né? Então, assim, essa parte ajuda bastante. Essa questão, modificar e prevenir os fatores-chave de risco podem reduzir significativamente o desenvolvimento do câncer? Sim. Temos que tentar sempre mudar os nossos hábitos de vida e evitar, né, ter contatos com substâncias que são agressoras. Temos uma porcentagem significativa de redução do câncer quando fazemos esses atos considerados saudáveis, né? Atividade física, alimentação baseada às vezes na dieta mediterrânea, que é com grãos, né? Podemos também cortar o cigarro de novo, o álcool, evitar radiação, porque tem algum tipo de câncer que às vezes o paciente tem uma mutação chamada TP53, que é a mutação de Li-Fraumeni, que por causa dessa mutação a radiação pode desenvolver o câncer no paciente só pelo fato de ser exposto à radiação. Nós estamos numa região assim que nós temos uma ampla área rural e a gente observa que nós temos várias pessoas que estão acometidas pelo câncer em relação a outras regiões. Qual é a preocupação quando se volta esse olhar? Quando olhamos para a área rural, principalmente do plantio, né, de café, que é o forte aqui da região, temos que sempre estar atento aos EPIs. Muito importante usar o EPI. Até hoje não existe um estudo duplo cego randomizado que prove para mim que as substâncias usadas são cancerígenas. Então, o que a gente pode fazer é a prevenção, é usar o EPI para cada vez menos estarmos expostos aos fatores. Doutor Vitor, nós tivemos aí o Julho Verde, mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Uma campanha muito interessante e importante, né? Importante. O câncer de cabeça e pescoço é outro câncer que tem alta letalidade. Muitas vezes o diagnóstico dele já são em estadios mais avançados, como estádio 4, estádio 3. Então o tratamento acaba que fica um tratamento mais reservado para o paciente. Por isso que é importante passar protetor solar, passar protetor labial, porque às vezes até o sol pode causar câncer no lábio mesmo, sabe? Então assim, apareceu uma ferida na boca, procure especialista, vamos dar uma olhada, porque às vezes ela começa pequena e cresce rápido e isso é um câncer que costuma ser agressivo. E temos também um fator importante que é o HPV. O HPV hoje em dia, pelo posto de saúde, pelo convênio também, as crianças têm que ser vacinadas de 9 a 14 anos, tanto homens quanto mulheres, porque o câncer causado pelo vírus HPV é um câncer totalmente prevenível e que vemos muito aqui no Brasil e outros países do terceiro mundo também. Quando falamos em câncer de cabeça e pescoço, acomete a região da face, toda a região do pescoço, podendo comprometer a qualidade de vida do paciente, não é? Com certeza. São câncer que muitas vezes a cirurgia acaba causando tanto uma cicatriz anatômica, né, como estética para o paciente. Vemos muitas vezes que às vezes os pacientes têm que ser alimentados por gastrostomia, que é como se fosse um atalho que fazemos para o estômago e o paciente se alimenta por aqui. A radiação que nós usamos para poder tratar e a quimioterapia acaba debilitando bastante o paciente e tudo. É uma região que o câncer é bem agressivo, né? Uma região que o câncer é agressivo e sempre que fechamos o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, usamos uma equipe multidisciplinar, com médico, com fono, com nutricionista, com dentista, todos acompanhando aquele paciente para sempre tentar entregar ao paciente um tratamento eficaz e de qualidade para ele. O diagnóstico precoce continua sendo fundamental para o resultado, né, do tratamento. Com certeza. Se sempre conseguimos fazer o diagnóstico precoce, estádio 1, por exemplo, a própria cirurgia retira aquele pedaço do câncer e cursa com a cura do câncer. É um câncer totalmente curável. Por isso que é importante sempre estarmos fazendo a prevenção. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com o médico Dr. Vitor Cordeiro Trevas, clínico geral e oncologista, com o tema câncer, doença, e agora, hein? E é importante a gente trazer essa abordagem, tirar suas dúvidas. E o Agosto Branco é o mês de conscientização e prevenção do câncer de pulmão. É importante que você, que é especialista, fale sobre essa campanha de extrema importância. Câncer de pulmão, um câncer altamente agressivo, que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um câncer que chegava perto de 100% de letalidade.
né? Ou seja, todos os pacientes que eram diagnosticados com câncer, eles viriam a falecer em curto tempo do câncer. Porém, com o passar dos anos e o passar dos estudos, fomos entendendo a genética do câncer, como que ele se comporta, as terapias novas, como imunoterapia, como quimioterapia associada à imunoterapia, e nós vemos hoje que houve uma mudança do prognóstico do câncer. Temos excelentes respostas com até cura do câncer, mesmo em estadios avançados. Então, temos muitos pacientes tratando o câncer de pulmão e que vivem com a qualidade de vida perfeitamente, conseguem trabalhar, conseguem ir para a academia. Porém, é muito importante que o tabagismo, temos que parar de fumar. Tanto faz se é cigarro de palha, se é cigarro do tabaco, se é cigarro normal. O cigarro vapor também, né, que foi a nova moda, o novo boom da geração agora, é um cigarro eletrônico que também pode causar câncer. Não é isento por ser vapor, não. É muito importante entrarmos nesse detalhe. Importante trazer essa informação, né, porque às vezes, igual você disse, está muito em voga, né, cigarro eletrônico, a pessoa pensa que aquilo ali vai ter nenhum efeito, né? Uhum. Muito pelo contrário. O cigarro normal, nós vemos que já sabemos, né, o que causa pelo uso longo e prolongado das outras gerações, dos nossos pais, dos nossos avós. E o vapor é uma coisa que surgiu agora. Então tem muitas substâncias lá que nós não sabemos o que tem realmente dentro daquele vapor. Tirando que além do vapor tem o tráfico do vapor também, que é aquele vapor que não é o original, por assim falar, né? Que nem sabemos o que estamos inalando ali. Então é muito importante evitar realmente totalmente o tabagismo, tanto ativo como passivo. E o câncer de pulmão, conforme foi dito, está entre os principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde. A sua origem associada principalmente ao consumo de derivados de tabaco, né? E agora uma preocupação que é bem atual. As mulheres querendo uma boa fatia desse mercado dos fumantes, né? Crescente. Com certeza. A quantidade de mulheres que vem fumando, né? Com certeza. Antigamente, nós vimos que os homens tinham câncer de pulmão muito mais que as mulheres. Porém, com o passar das décadas, as mulheres vieram fazendo duplas jornadas, triplas jornadas, né? E com isso foi aumentando também o hábito de fumar. Muitas pessoas falam que o fumar alivia o estresse delas, então nós vemos que o índice de mortalidade feminina aumentou, sim, com certeza. Era um câncer que não era um dos mais prevalentes nas mulheres, porém, com o passar do tempo, mudança de estilo de vida, foi aumentando o câncer nas mulheres. Tem até uma manifestação de uma propaganda antiga do cigarro, né, que tinha lá o cavaleiro, né, com o cowboy, né, em cima do cavalo, aí depois aparece só o cavalo e o questionamento, cadê o cowboy que estava aqui? Morreu, né? Morreu, exatamente. Essa foi uma propaganda emblemática que marcou muito a gente na época, né? Com certeza. Então, e o mais interessante é que quando a pessoa vai consumir o cigarro, quando ele compra ali no próprio maço, já tem toda aquele despertar, sim, né? Sim, era uma coisa que antigamente não tinha, porém as nossas agências regulatórias, né, falaram para colocar e foi acolhido pela indústria, porque realmente o próprio hábito de fumar, tanto ativo como passivo, pode causar. E às vezes, quando eu estou no supermercado, que eu vejo as pessoas comprando maço de cigarro, eu falo, não é possível. Às vezes vê que tem o câncer lá, vê que tem a criança doente, e mesmo assim nós compramos pelo vício que a nicotina e as substâncias envolvidas ali causam. Às vezes a pessoa quer parar, mas não consegue, porque realmente é difícil parar de fumar. É importante procurar auxílio, não sim, ajuda, né? Sim. Hoje em dia temos adesivo de nicotina, temos goma de mascar, temos medicamentos orais, então assim, temos toda uma gama em volta para poder parar de fumar. E temos que fazer a mudança de locais também, né? Nós vemos que muitas vezes aquela pessoa que vai sempre no bar, que vai sempre com determinados grupos de amigos que fumam, ele tende a fumar mais. Então nós temos que mudar tanto o comportamental como o medicamentoso. Perfeito. E a partir do momento que a pessoa descobre estar com câncer, além das variadas formas de dor que a pessoa passa a viver, né, são dores psicológicas e outras, né, a maior preocupação é quanto ao tratamento. É importante falar sobre o tratamento. Sim, muito importante falar. O primeiro ponto é, quando foi feito o diagnóstico de câncer, procurar um oncologista. Por quê? Às vezes nós vemos que as pessoas vão no Google, vão no Face, conversam com amigos e muitas vezes só vem tragédia e pronto. Às vezes vira um caos. Então quando chega no nosso consultório a pessoa já acha que já vai morrer amanhã, que já não tem mais tratamento e quando a gente vê outra realidade. Hoje, igual eu falei, os tratamentos melhoraram muito, as pessoas conseguem viver muito bem e até curar com os tratamentos que nós temos, né? Então o mais importante é
Fez o diagnóstico de câncer? Procura um oncologista. O oncologista é o melhor profissional que vai conseguir te orientar. Junto com o oncologista, tem toda uma equipe que trabalha junto com ele, como cirurgiões, como radioterapeutas, é uma equipe multidisciplinar que nós falamos hoje. E os tratamentos vão desde imunoterapia, que a gente estimula o próprio sistema imune a combater o câncer, como a quimioterapia, que já são quimioterápicos mais antigos, porém muito eficazes ainda, que realmente mata as células boas e as células ruins. E conseguimos também curar o câncer com ela. E a radioterapia, que é uma outra modalidade de tratamento, que é um outro médico especialista que faz, que é como se fosse um raio laser queimando aquele câncer ali. Então, cada câncer tem um protocolo que nós seguimos. O mesmo protocolo que segue aqui em Manhuaçu, segue em Belo Horizonte, segue em São Paulo, segue nos Estados Unidos e na Europa. O protocolo ele é único, né? Porém personalizado para o paciente, de acordo com as comorbidades e com o status performance do paciente. E o mais importante quando nós falamos, né, o tratamento às vezes local, é saber que hoje não tem aquela necessidade como era anterior de deslocamentos, né? Sim, com certeza. Antigamente víamos que todos iam para as grandes capitais, né, onde os pacientes ficavam em grandes centros e eram tratados de forma com as terapias que existiam. Hoje em dia não, hoje em dia nós vemos que tanto nos interiores, assim como na Europa, nós trouxemos para o Brasil essa questão, a descentralização do tratamento. Por quê? Estávamos vendo que os grandes centros estavam ficando superlotados e acaba que a assistência vai piorando, né? Você vê um lugar que tem 1000 pacientes e um lugar que tem 100 pacientes, às vezes o atendimento não consegue ser o mesmo, né? Por cansaço físico, pela questão de estrutura. Então a tendência agora do futuro é descentralizar. Nos pequenos grandes centros, instalarem centros de oncologia para realizar o tratamento. E é o mesmo tratamento com a mesma eficácia, com profissionais tão qualificados quanto. Doutor Vitor, agradecemos a participação e uma boa tarde. Obrigado pelos esclarecimentos. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite e espero poder voltar mais para poder fazer outras entrevistas e tirarmos sempre dúvidas. Importante que nós estamos nas redes sociais, Centro Oncológico Unimed, e o que precisar estamos à disposição. Muito bem, no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com o médico Dr. Vitor Cordeiro Trevas, clínico geral e oncologista, e o nosso tema, câncer, doença, e agora? Esclarecendo para você pontos fundamentais dessa doença. E para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.